a Justiça de São Paulo proibiu o uso do personagem Fonfon, o Fofão, conhecido da criançada nas ruas por causa da carreta furacão de Ribeirão Preto. Eu vou ao vivo agora com Gustavo Batista, que tem mais detalhes dessa polêmica, e os donos da carreta vão recorrer dessa decisão. Conta pra gente, Gustavo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Valentim, a gente não tem ainda essa informação ainda se eles vão recorrer, né? O que a gente tem aí de informação da empresa é que a empresa Carreta Furacão informou que vai respeitar esta decisão, mas alega que o personagem Fonfon não era um plágio, mas sim uma homenagem ao lendário personagem televisivo Fofão. Essa polêmica toda começou depois que a família do falecido humorista Orival Pessini, que é o criador do personagem Fofão, entrou aí com um processo, né, proibindo, né, o que eles chamam de uso indevido da imagem do Fofão. Então eles entraram na justiça. E além disso, eles obrigaram a Carreta Furacão a pagar uma indenização de R$70 mil. Esta semana, a segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, portanto, então, a condenação de primeira instância para determinar que o grupo Carreta Furacão, que é aqui de Ribeirão Preto, pare de usar o personagem Fonfon e pague os R$70 mil por danos morais ao filho de Orival Pessini. Em setembro de 2023, a Justiça já havia condenado a empresa. Na época, a defesa informou que iria recorrer da decisão. Nessa decisão do TJ, que saiu na segunda-feira, o desembargador José Carlos Alves, relator do recurso, informou que o grupo já havia sido acusado anteriormente de plágio relacionado ao mesmo personagem, mas criou outra figura com nome e imagem muito semelhante ao original. E aí, Valentim, no ano passado eu estive, né, junto com os integrantes da Carreta Furacão, em uma reportagem que nós exibimos aqui na Record Interior, inclusive, e já nesta época a Carreta Furacão não estava utilizando o personagem Fofão e nem o Fonfon. Inclusive, eles tinham criado um personagem que chamava Fanfarrão, que tinha já um registro. Ele não era um plágio do Fofão, né? E aí, graças a essa primeira decisão da Justiça de setembro do ano passado, eles fizeram toda esta mudança. O fato é que o grupo virou sucesso, né, Valentim, em todo o Brasil, ganhou destaque, inclusive, até no New York Times, jornal, né, norte-americano, no ano passado, né, esse jornal que é um dos mais importantes do mundo. E os donos da marca Carreta Furacão são aqui de Ribeirão Preto. Essa Carreta Furacão existe há pelo menos 20 anos e hoje foi multiplicada e por várias inspirações, né? Trenzinho da Alegria, outras carretas que estão por todo o Brasil, Valentim. Olha, tem essa questão também, que o Gustavo lembrou bem, né, que a Carreta Furacão, eu não sei dizer se é a primeira, né, mas é a que mais fez sucesso. E aí, muitos outros lugares do Brasil criaram também uma carreta no mesmo estilo, né? A Carreta da Alegria, a Carreta da Felicidade, sei lá. Cada lugar colocou um caminhão e aí passeia pelas cidades com as crianças usando esse termo, né? Usando aí a palavra carreta e aí depois coloca algum sinônimo, né? De felicidade, de alegria, no caso aí a Carreta Furacão. E aí, Gustavo, nesse caso, se o pessoal da Carreta Furacão invocasse também com a ideia, né, poderia questionar, olha, estão copiando a gente em outras cidades. Eu acho que poderia ter feito um acordo com a família do Fofão, né, que é um personagem aí icônico, histórico, mas é uma forma, claro, você fazendo uma homenagem para o bem, né, usando o personagem para coisas boas, poderia tentar negociar os direitos autorais, porque a família, claro, tem aí os direitos sobre o personagem, mas é uma forma de manter vivo o Fofão, né? A gente vê o Fofão aí nas ruas brincando e as crianças de hoje não imaginam nem quem era o Fofão. Então, eu acho que o bom senso valeria nesse caso, mas infelizmente o caso foi parar na justiça e o Fonfon ou o Fofão vai ter que se aposentar de vez pelo jeito, hein, Gustavo? Com certeza, né, Valentim? Pelo menos pela Carreta Furacão, né? Você comentou a respeito da Carreta Furacão, né? Poder ou não ser a primeira. Fato é que a Carreta Furacão, ela é a primeira com este registro.
né, somente a carreta furacão de Ribeirão Preto pode utilizar este nome. Existe, inclusive, um registro, né, que você, inclusive, vai na internet, se você buscar lá a carreta furacão, você vai encontrar a carreta de Ribeirão Preto e depois, claro, né, surgiram várias inspirações aí e este caso foi multiplicado, né, por todo o Brasil, né, esses personagens, né, esses trenzinhos aí por todo o país. É bom lembrar, né, Valentim, que existem outros personagens também, né, que essas carretas, esses trenzinhos utilizam. Mas muitas vezes esses personagens, né, eles têm o proprietário aí da marca de fora do país. Né? Então, se você for pensar, né, realmente, esses outros personagens também não poderiam estar aí também pelas ruas. Fato é que o Fofão é um personagem brasileiro e aí sim, claro, a família foi buscar os direitos, né, do criador, Orival Pessini, e a família, acredito que tenha não somente se importado com o uso do Fofão, Valentim, mas é bom a gente lembrar que há uns 10 anos mais ou menos, né, teve esse boom da carreta furacão. E aí a carreta furacão aqui de Ribeirão Preto passou a realizar várias propagandas pelo Brasil. Então, assim, acredito que esse interesse, principalmente da família, não tem a ver somente com o uso do personagem, mas com a parte de conseguir ter uma rentabilidade financeira que a carreta furacão passou a ter com este personagem Fofão aí em propagandas, em programas, né, até de televisão por todo o Brasil, viu, Valentim? Então é no bom senso, né? Mas agora a família vai pedir essa indenização, 70 mil reais, e a carreta furacão deve deixar de usar o Fofão, mas aí outros personagens em outras carretas, outros trenzinhos. O Gustavo lembrou bem, né? O Morcego também falou aqui, ó, tem o Homem-Aranha, né? Tem outros super-heróis, mas aí as marcas, né? Os detentores dos direitos são de fora do Brasil e muito provavelmente não vão questionar o uso desses personagens aqui no nosso país. Muito obrigado, Gustavo Batista. Volta comigo daqui a pouco com mais detalhes. E para fechar, você chegou a assistir o Fofão ou não é do seu tempo, Gustavo Batista? Olha só, Valentim, cheguei sim a assistir o Fofão muitas vezes. Eu gostava muito dos personagens, né, que nós tínhamos aí durante as manhãs, né, nas televisões, nos diferentes canais de televisão que nós temos aí pelo Brasil. E eu tenho uma curiosidade, né, não sei se isso você já ouviu de algumas pessoas. A minha esposa, por exemplo, ela não chegou a presenciar os programas infantis do Fofão. Ela é um pouco mais nova, né, que eu, mas ela tem muito medo do Fofão. Ela não gosta do Fofão de jeito nenhum, né? Mas fato é que o Fofão se transformou, né, junto talvez com o Bozo, né, dois grandes personagens infantis que nós tivemos nos anos 80 e que permanecem até hoje aí na nossa lembrança. Bem lembrado, aquele boneco do Fofão parecia o boneco assassino, irmão. Quem tinha o boneco do Fofão em casa morria de medo. E como o Gustavo Batista falou, tem gente que até hoje, né, até adulto, a esposa dele, por exemplo, muitas crianças que vão na carreta e ficavam meio com medo ali do Fonfon ou do Fofão. Obrigado, Gustavo Batista, ao vivo aqui no Balanço Geral. Bom, quem tem medo, pelo menos agora, vai ficar de boa, porque na carreta furacão não tem mais Fofão, nem Fonfon.